Na última sexta-feira, nós tivemos uma perda muito triste de uma cantora consagrada, uma mãe, uma filha, Marília Mendonça. Infelizmente, foi uma tragédia que nos deixou tristes e que deixou nós, mães, muito emocionadas, porque acabou acontecendo com a Marília um dos grandes medos que nós temos. Na verdade, aconteceram os dois grandes medos de uma mãe. Os dois grandes medos de uma mãe é morrer e deixar o seu filho sem o seu amor, sem o seu cuidado, ou perder um filho, né? Marília Mendonça deixou um Leozinho de 1 ano e 10 meses e Dona Ruth perdeu sua filha. Muito triste, muito dolorido, e muitas questões acabaram vindo à tona, muitas pessoas acabaram se perguntando como fica essa criança, muitas pessoas acabam se perguntando como falar de morte para uma criança. E acabou surgindo essa discussão, acabou surgindo aí esses comentários, e as pessoas realmente elas têm dúvidas. Como falar para uma criança que sua mãe morreu, que seu pai morreu, que um ente querido morreu? Qual a hora de falar para a criança? Com que idade que se fala para uma criança? Se leva uma criança a um velório? Se leva uma criança a um sepultamento? Fica comigo nesse vídeo que eu vou falar para você sobre todas essas questões. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Paranoia de Mãe. Eu sou a Márcia Barros, eu sou psicóloga e sou mãe. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Essa é uma tragédia muito triste, né? E nós mães, eu digo que nós mães nós temos uma certa conexão umas com as outras, né? Que a gente sente a dor da outra, a gente sente o sofrimento. Então nós ficamos muito tristes, mas quando nós vemos a imagem da Marília com o filho, a gente sente um aperto ainda maior, porque a gente realmente fica pensando, meu Deus, é um bebê ainda, já sem a mãe, como é que vai ficar essa criança? Essa criança vai sentir? Essa criança deve ir ver o velório da mãe, o sepultamento da mãe? Como é que se diz isso para uma criança? Tem uma idade certa de dizer isso para a criança deve, a criança não deve? Então assim, são questionamentos que acabam vindo à tona e a gente precisa saber como fazer isso, porque por mais que seja triste, por mais que seja doloroso, a morte, ela faz parte da vida. Aliás, a morte é a única certeza da vida que a gente tem, ela, né? É muito importante a gente saber como falar com as crianças sobre a morte, quando que deve, com que idade, se deve levar, se não deve levar, porque as pessoas realmente elas fazem muito, né, essas perguntas. A primeira grande pergunta é, se é um bebê, por exemplo, a gente deve dizer que a mãe morreu? Ou com que idade que a gente deve começar a falar sobre morte? Olha, não tem idade para começar a falar sobre morte, mas é muito importante que sempre que esse assunto surja, ele seja um assunto discutido. E é realmente importante que as crianças comecem desde cedo a entender o que é a morte. Porque quando a criança ela é pequena, por exemplo, até os 3 anos de idade, essa criança ela não tem ideia de morte. A morte para as crianças até os 3 anos de idade ela é sentida somente como uma ausência. Então, realmente, essa criança ela não vai ter o mesmo impacto que a gente tem, ela não vai sofrer da maneira que a gente vai sofrer, ela vai sentir simplesmente uma ausência, né? Mas é muito importante dizer para essa criança o que aconteceu. Olha, a mamãe morreu, a mamãe não vai mais voltar. E aí você até pode usar um pensamento lúdico, usar aí a sua religião, né? Dependendo de como funciona na sua religião, apontar para ela como é que foi pro descanso eterno, para a vida eterna, foi pro céu, enfim, desde que você deixe claro que essa pessoa ela não vai voltar, tá? Então, evite usar metáforas para as crianças, metáforas do tipo, virou uma estrelinha, tá dormindo, foi viajar. Por quê? Porque a criança, nessa fase, nessa faixa etária, ela tem um pensamento muito concreto. Então, se você disser pra criança que a pessoa tá dormindo, ela vai acreditar que a pessoa uma hora vai acordar. Se você disser que tá viajando, ela vai acreditar que essa pessoa tá pra voltar, ou que virou uma estrelinha vai virar de novo um ser humano. Então, é muito importante que não se use metáforas. É importante que fique claro pra criança que a mãe dela morreu. Mesmo que você fale, a criança não entende, mas é importante para que ela já vá internalizando a ideia de morte. Você pode fazer isso também quando você contar uma historinha, que alguém morra na historinha, não tente enfeitar, não tente minimizar, não, morreu. Porque até os 6 anos de idade, a criança ela não tem ideia ainda de finitude. E pra ela, a morte é algo reversível. A princesa aqui, né, morreu, mas o príncipe foi lá, deu um beijo e aí ela voltou. Então ela tem essa ideia mágica na cabeça. É mais ou menos por volta dos 6 anos que a criança começa a ter aí uma ideia de morte, uma ideia de finitude, que vai se intensificar dos 7 aos 9 anos e vai se concretizar mesmo com a ideia de o que é morte aos 12 anos de idade, mais ou menos. E como que eu devo falar para a criança? Não esqueça, você sempre deve falar para a criança de uma maneira clara, como eu acabei de falar, né, sem enfeitar,
sem usar metáforas, mas não sobrecarregue a criança com detalhes, principalmente com detalhes horríveis, né, gente? Se foi uma morte violenta, se foi uma morte trágica, né? A menos que a criança pergunte. Se a criança insistir em perguntar, você pode falar, mas encontre uma maneira suave de falar. Uma coisa que também é muito importante, não deve usar metáforas também para a criança, por quê? Porque se você fala esse tipo de coisa para a criança, às vezes você pode dar uma ideia de culpa para a criança. Ela pode se sentir culpada, por exemplo, quando a mãe ou o pai morre e você fala que foi viajar, o papai foi viajar ou a mamãe foi viajar, ela pode e ela tá percebendo que eles não estão voltando, ela pode se sentir culpada e achar que ela fez alguma coisa para que esse pai e que essa mãe não voltem. Então é muito importante ser objetivo quando falar de morte, para que a criança não fique com esses pensamentos de culpa, a ideia de que ela fez alguma coisa. Então, já vamos falando que realmente é muito importante que sempre que você tiver a oportunidade de falar sobre o assunto morte com seu filho, você deve falar, mesmo achando que ele não vai entender. Então é muito importante sim que você fale. Por exemplo, se uma pessoa está muito doente e já se sabe que talvez essa pessoa possa vir a óbito pela emergência, né, do que essa pessoa está passando, é muito importante que você já vá falando isso para a criança. Olha, papai, ou mamãe, a vovó, enfim, tá muito doente. Lembrando sempre de você falar de uma maneira que essa criança entenda, usando uma linguagem para a faixa etária dela. Isso é muito importante. Muito importante você ir falando para a criança, por exemplo, olha, papai tá dodói e ele não tá sarando. E pode ser que o papai não volte para casa, pode ser que o papai não volte para casa, que o papai não se cure, que essa morte aconteça. Então você pode falar isso para essa criança de uma maneira suave, de uma maneira que ela compreenda, para que ela já vá se preparando para caso isso aconteça, né? As mortes abruptas são mais traumatizantes. Então, uma criança saber que uma pessoa está indo para o hospital porque está doente e ficar contando que ela vai voltar e de repente essa pessoa não volta, o trauma é um pouco maior. Então é importante que essa criança vá internalizando que quando uma pessoa fica doente, pode ser que essa doença leve essa pessoa à morte. Então é muito importante falar isso para essa criança. E como é que se dá a notícia de uma morte para uma criança? Principalmente se for o pai ou se for a mãe. É muito importante que seja a pessoa com que a criança tem mais contato, tem mais afeto, tem mais afinidade. Então seria importante que pudesse ser este outro cônjuge. Mas a gente sabe que quando morre um cônjuge, as pessoas ficam realmente muito abaladas. Então, quando a gente vai dar a notícia para uma criança, é muito importante de que a gente não passe a nossa emoção para essa criança. Então, se o pai ou a mãe estiver muito abalado, passa essa tarefa para uma avó, para alguém que esteja um pouco mais contido, para poder dar essa notícia para a criança. E já aproveita ali, para dependendo de como essa criança recebeu isso, já perguntar para essa criança como é que ela está se sentindo, para que ela expresse os sentimentos dela, para que possa ser validado esses sentimentos dela. Isso é algo muito importante. Ainda dentro desse contexto, é muito importante que a criança ali, ela já possa entender que ela não vai ficar sozinha, que ela vai ter pessoas para cuidar dela, para que essa criança ela já possa se sentir amparada e se sentir segura. Então é muito importante que ali a criança já consiga, por mais que essa perda seja dolorida, dependendo da faixa etária, né, algumas crianças vão sentir mais impacto, outras menos, outras como, por exemplo, um bebê vai sentir ali só a ausência, mas é importante que essa criança já se sinta acolhida, já se sinta segura, saiba que alguém importante se foi, mas que vai ter alguém ali para cuidar dela, vai ter alguém para suprir essas necessidades da criança. Então é muito importante que a partir da notícia, essa criança já possa sentir que ela vai ter com quem contar, que ela não vai ficar desamparada, que ela não vai ficar sozinha no mundo. Dependendo da idade da criança, tem como você sentir o impacto dessa notícia, né? O impacto desse acontecimento na criança. Por exemplo, se essa criança for uma criança maiorzinha e ela já frequentar a escola, dependendo de como já é os comportamentos dessa criança, você pode reparar se tem uma mudança abrupta, uma mudança brusca nesse comportamento, porque de repente essa criança pode apresentar o sofrimento dela numa queda de rendimento escolar, ou de repente até numa crise de ansiedade, ou ficar mais triste, ficar mais isolada. Essa criança pode demonstrar que está sentindo muita ausência deste parente, né, desse ente querido, nas brincadeiras, né, com boneca, falando ó mamãe ou papai. Então isso tem que ser observado. Dependendo da duração desse comportamento, é importante de repente procurar uma ajuda psicológica para essa criança, porque obviamente pode ter sido aí um luto mal elaborado. É importante observar como é que essa criança vai funcionar, como é que essa criança vai se comportar. Uma dúvida também muito grande dos pais é: devo levar a criança ao velório? Isso é uma decisão muito peculiar, muito particular. Varia de família para família.
Mas o importante de ressaltar aqui é que o ritual de passagem, ele é muito importante na elaboração de um luto. Ele é realmente muito importante para a compreensão da morte. Fecha-se um ciclo, então realmente é muito importante, mas isso vai variar muito de família para família. A orientação é, se for uma criança pequena e você quiser levar, que não fique lá muito tempo, que não deixe que essa criança participe, por exemplo, da hora do sepultamento, da hora que fecha o caixão, da hora do sepultamento. Não é legal levar, por exemplo, se o corpo estiver muito machucado, se tiver com um semblante diferente, né? Porque às vezes, né, a pessoa incha, a pessoa muda. Então, não é interessante, realmente. Porque o importante é que a criança consiga ficar com as boas lembranças, né, do pai e da mãe. Então, não é realmente uma coisa aconselhável se tiver acontecendo esse tipo de situação. Lembrando que, se você levar uma criança, 3, 4, 5 anos, você precisa contar o cenário para ela. Aliás, de todas as faixas etárias, né? Principalmente se for aí a primeira vez que essa criança está lidando deste jeito, né? Concreto, assim, com a morte. Contar para ela como é que vai ser esse ambiente, falar do caixão, falar das flores, falar que vai ter pessoas tristes, pessoas chorando. Evitar levar, se você vê que quando você chega as pessoas estão muito desesperadas, né? Porque tem pessoas, cada um tem uma reação, então não é algo também legal. Lembrar que se for uma criança dessa faixa etária de 3, 4 anos, é possível que essa criança vai dar trabalho, vai correr para cima e para baixo, pode ser que essa criança, né, ria, brinque, pode ser que essa criança não queira ficar muito tempo, então você já tem que estar preparado para retirar essa criança, tá? Então vai ficar sempre a critério da família. Mas a gente ressalta, que eu digo assim, nós psicólogos, que o ritual de passagem, ele é muito importante nesse momento para compreensão, realmente, para compreensão ainda da morte. Então, um detalhe muito importante é que se a criança ela for maiorzinha, é importante sempre que a decisão seja dela. Então, você pergunta para ela se ela quer ir, se ela não quer ir, tá? Mas o velório, o sepultamento, né, ele contextualiza toda essa despedida, né? Ele aproxima a gente desse sofrimento, né? Ele deixa aí as emoções fluírem. Então, realmente, é algo que é muito importante. Mas, lembrando, vai variar de família para família, de criança para criança. Surgiram também algumas perguntas do tipo assim, e se esconder? E se não falar? Eu devo não falar? Eu devo não contar para a criança que o pai ou que a mãe morreu? E contar, né, aquela mentirinha que foi viajar, né, vai voltar uma hora? Em hipótese alguma, você deve mentir para uma criança a respeito da morte. De maneira nenhuma, tá? Você não deve, pelo contrário, você deve falar a verdade. Porque se você mente, fala que foi viajar, ou que aconteceu alguma outra coisa que faça com que essa criança tenha aquela ideia de que a pessoa vai voltar, e isso não acontece, vai existir aí uma quebra de confiança entre você e essa pessoa, tá? E isso pode acarretar outras coisas nessa criança mais pra frente, ou pode acarretar comportamentos ruins nessa criança mais pra frente. Inclusive pode acarretar problemas anos depois, traumas anos depois, né? Se essa criança descobrir anos depois o que aconteceu, né? E aí o trauma pode vir mais forte. O luto, de maneira alguma, ele deve ser evitado. O luto, ele deve ser vivido. Até porque, pra gente ter uma passagem tranquila, pra gente chegar aí à aceitação dessa morte, pra gente conseguir aí trocar, né, esse sofrimento por uma cura, por uma superação e transformar isso em lembrança, em saudade, é importante que a gente viva o luto. Então, de maneira nenhuma isso deve ser escondido. Inclusive, não se deve tirar fotos, deve-se falar sempre dessa pessoa para essa criança, falar das coisas boas, falar de quanto essa mãe, esse pai, esse parente amava essa criança, gostava dessa criança. Não se deve deixar de chorar na frente da criança, por exemplo. Tem adulto que não gosta de chorar quando está com saudade de algum ente querido na frente da criança. Então, assim, você pode chorar, deve chorar, até porque a criança tem que aprender a lidar com as emoções, a lidar com a tristeza, né? Não se deve esconder as emoções. A criança ela tem que aprender que ela não pode esconder as emoções dela, que ela deve demonstrar as emoções. Então, se precisar chorar na frente da criança, chore. Se a criança precisar chorar, deixa a criança chorar. Sempre valide o sentimento dela, sempre pergunte a ela como ela está se sentindo, sempre deixe ela falar. Quando ela quiser falar da mãe, não impeça ela de não falar da mãe ou do pai, né, ou desse ente querido que ela perdeu. Muito pelo contrário, isso é importante. Então sempre deixe as suas emoções aparecer e as emoções da criança também, porque a criança ela tem que aprender que não tem nada de vergonhoso em expressar as emoções, ela não pode ter medo de expressar as emoções, porque se o adulto faz isso, a criança leva isso para outros setores da vida e realmente ela começa a esconder as emoções dela, e isso não é uma coisa legal.
Isso não é um aprendizado, né? Resumindo, a criança precisa entender o que é a morte, a criança precisa aprender sobre a morte, porque a morte, ela caracteriza uma mudança, né? Ela caracteriza aí um momento da vida. Então, é de extrema importância que a criança saiba o que é isso. É muito importante que a criança saiba lidar com isso, porque isso é um aprendizado de que a vida, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim, né? Inclusive, é importante ressaltar que a gente tem um fim, então que é importante que a gente consiga viver da melhor maneira possível. Esse é um aprendizado tão interessante, porque a criança, ela vai entender que a vida, ela deve ser vivida da melhor maneira possível, né? Por quê? Porque ela vai ter um fim. A gente tem um começo, um meio e um fim. E é claro que a criança, ela tem que entender isso. Então, é muito importante falar sobre morte com as crianças. Para vocês terem uma ideia, existem crianças que se matam, que se suicidam. É triste, mas é verdade. Vou até deixar um vídeo que eu fiz sobre suicídio infantil aqui na descrição e aqui nos cards. Às vezes a gente pensa que não, mas as crianças, elas têm um entendimento muito melhor do que a gente das coisas. E elas superam mais fácil as coisas. Então, não fuja de falar dessas questões da maneira adequada, né? Não de uma maneira abrupta, de uma maneira de qualquer jeito, sim, entendendo, respeitando a idade da criança, a linguagem da criança, respondendo as perguntas da criança, tá? Você não precisa dar detalhes que a criança não te perguntou, tá bom? Deixa pra responder as perguntas que ela te fizer, porque ela vai saber o que ela aguenta escutar. Então, vai devagar também quando for falar sobre a morte. E por mais que seja triste, né, o que aconteceu, né, no último fim de semana, o importante é que essa criança, né, que é filha da Marília Mendonça, cresça aí cercada de amor, que a gente tem certeza de que é o que vai acontecer. E que toda criança que sofrer essa perda possa ter esta sorte, né, porque os nossos medos são esses, da gente de repente deixar um filho e não saber como é que esse filho vai ser criado, não saber como é que esse filho vai ser acolhido. E não são todas as crianças que vão ter essa sorte quando perder um pai e uma mãe, infelizmente. A gente sabe disso. Então, o importante é que a gente realmente viva cada momento, que a gente realmente consiga dar amor, dar carinho, tentar ter uma maternidade mais responsável, já pra gente realmente não ter que ficar pensando nesse tipo de questão. É isso que é importante. Mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no meu canal, já compartilha. Não esquece de deixar aquela curtida, tá bom? Que aí o YouTube entende que esse vídeo é relevante e manda para mais pessoas, tá? Mais uma vez, muito obrigada por ter ficado comigo até o final do vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.